A partir de agora eu vou estar iniciando uma nova série de vídeos, onde em cada vídeo eu vou falar um pouco sobre um personagem da Bíblia, mas falar de uma forma mais descontraída, onde todo mundo consiga entender e também para a gente pensar como esse personagem seria hoje, nos dias atuais. Então, bora pro vídeo. E o primeiro personagem dessa série de vídeos é José do Egito. Ele é uma pessoa que eu particularmente tenho uma proximidade, eu gosto muito de ler sobre a história dele e também de falar sobre, porque eu acho uma história muito interessante e até impressionante, na verdade. Fico me perguntando o que a gente faria no lugar de José. Primeiramente, José, ele era um dos filhos mais novos de Jacó e podemos dizer que ele era o filho preferido, de uma certa forma. Tanto que logo no início da sua história, a gente observa que o pai ele deu uma túnica muito bonita e com certeza cara para o seu filho. E ele, naquele momento ali, José, ele começou a se aparecer um pouco para os seus irmãos, né? Olha aqui a túnica que meu pai me deu, essa capa bonita, né? E os irmãos que já tinham uma certa inveja de José, só ficaram ainda com mais inveja. E a partir daquele momento, eles tomaram aquela decisão ali de fazer com que José sumisse. Alguns pensaram em matar José, outros não. E no final das contas, eles venderam José como escravo lá para o Egito. José, com 17 anos, foi para o Egito. E em todo aquele tempo que ele ficou no Egito, aconteceram muitas coisas que é possível observar a mão de Deus sobre a vida dele. Por exemplo, logo quando ele chegou, ele foi trabalhar lá na casa de Potifar, que era um oficial do Egito. E logo nesse início, a gente já observa que Josué era uma pessoa diferente, porque na casa de Potifar, ele era uma pessoa muito importante, ele cuidava de todas as coisas para Potifar. E a sua mulher, né, a mulher de Potifar, começou a ter um interesse por José, um interesse amoroso. Só que todos nós sabemos que é errado, né, adultério. E José se manteve firme ali. Ele sabia que o, o chefe dele, que é Potifar, tinha colocado todas as coisas nas suas mãos. Somente ele não tinha colocado a sua esposa, né? Claro. É até engraçado de falar, né? Mas ele, no texto bíblico, a gente consegue ver isso, né? Que José falou isso até para a esposa de Potifar. Olha, tudo que Potifar tem, ele colocou nas minhas mãos. A única coisa é você, né? José sempre se afastava da mulher de Potifar, buscava estar longe para evitar o mal, evitar o pecado, assim como diz lá em Gênesis. O pecado está sempre ao nosso alcance, né? A gente tem que evitar ele. E além disso, teve um certo dia que a mulher de Potifar queria tanto ter algo com José, né? Que ela forçou, né? Naquele momento, e José fugiu. Só que sempre tem duas histórias, né? Então José fugiu, saiu da casa de Potifar correndo, só que a mulher de Potifar falou que, olha, José tentou abusar de mim, tentou me maltratar. E mesmo José falando que não tinha acontecido nada, mas eram dois pesos, né? A opinião aqui da mulher do chefe ou a de um empregado, escravo ali. O que ia pesar mais? Então José foi preso e ficou muito tempo na prisão. Mas, como ele era uma pessoa tão abençoada por Deus, lá na prisão mesmo, os carcereiros já tinham colocado os prisioneiros no comando de José também. Então, José, por onde José passava, ele era muito abençoado por Deus. Ele era cuidado. Teve um certo dia que teve dois empregados do faraó que eles foram presos. E José interpretou o sonho de cada um deles. Teve um que foi solto, o outro, infelizmente, foi assassinado, né? Mas, mesmo
José ajudando esse, que era o copeiro, se eu não me engano, e o copeiro voltando a ser empregado do faraó. O copeiro nunca lembrou de José, mas José estava ali firme e forte. Nunca, a gente pode ver que na Bíblia, José nunca se entristece ou fica abatido. Poxa, eu ajudo tantas pessoas e elas não lembram de mim. Não, José sempre se manteve firme. Ele tinha com certeza uma intimidade muito forte com Deus. Então ele era um homem que com certeza andava com Deus. E teve um dia que o próprio faraó teve um sonho, que era das 7 vacas, né? Magras e gordas. Onde José ele conseguiu interpretar e falar que nos próximos 7 anos ia ter muita fartura naquela terra. Então eles teriam que aproveitar esses primeiros 7 anos. Porque logo depois haverão 7 anos de fome, onde dificilmente teria comida. E é interessante porque logo depois desse momento que José interpreta esse sonho para o faraó, pois nenhum sábio do Egito conseguia interpretar esse sonho, quando José interpretou ele, o faraó logo depois pensou: eu não vejo uma pessoa tão capacitada e tão sábia para estar organizando o meu reino do que José, mesmo José estando na prisão. Então José foi solto e logo no momento que ele foi solto, ele já foi colocado como praticamente a segunda pessoa mais importante lá no Egito, abaixo apenas do faraó. Então a gente vê a mão de Deus abençoando José em todos os momentos. Mas a gente pode ver também que José, ele teve muitos momentos de dificuldade. Eu penso assim, como seria se eu ou você fôssemos vendidos como escravo pelo nosso irmão, pelos nossos irmãos? Como seria para mim ou para você ser preso injustamente e ficar na prisão tantos anos? E mesmo assim, ele nunca blasfemou, nunca falou mal de Deus, mas continuava firme. Então Josué se tornou uma pessoa muito importante no Egito. Depois daí, quando estava no momento já de fome, não só no Egito, mas em todos os arredores, o que acontece? Os filhos de Jacó, os mesmos que tinham vendido José, eles são enviados por Jacó lá para o Egito. Para o quê? Comprar comida. Só que quem era a pessoa que estava organizando tudo ali no Egito? José. Só que José nessa época ele já estava diferente. Ele já não tinha a mesma fisionomia de quando ele era mais novo. E também a sua aparência estava mudada, porque lá no Egito eles tinham essa prática de raspar os seus pelos, diferente dos israelitas, né? Então os irmãos não perceberam que era José ali. E José até brincou de certa forma, né, com eles, pois armou para que um dos seus irmãos ficassem ali e os outros fossem vistos como ladrões. Isso foi por 2 vezes. Então, na terceira vez, ele pediu que trouxessem o seu pai, Jacó. Jacó que já estava bem antigo nessa época, mas foi lá e quando eles estavam ali no banquete com toda a família, né? Ou melhor, quando eles estavam... Isso antes de Jacó, né, chegar. Quando ele estava com seus irmãos lá. Ele não conseguiu manter a postura, mesmo nunca tendo revelado quem ele era. Então, nesse momento, eu acho muito interessante porque José ficou por muito tempo se escondendo, não se revelando para os seus irmãos, mas naquele momento ele chorou e voltou e se revelou para eles. Mesmo ele fazendo tudo isso, ele não tinha um rancor pelas coisas que os seus irmãos tinham feito com ele, mas ele estava ali para abençoar os seus irmãos e ele sabia e já tinha entendido com certeza que tudo que ele tinha passado foi justamente para esse momento, para ele abençoar os seus irmãos, para que eles não morressem de fome, né, ali na terra de Canaã. Então, o que a gente pode aprender com José? Que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que são péssimas. Não é da nossa vontade, são momentos de dificuldade, mas só que tudo que acontece tem um propósito. Então hoje você pode estar passando por um momento difícil, mas que daqui um pouco mais à frente pode ser justamente algo que Deus colocou na sua vida para ajudar você a crescer, a melhorar, a ter mais maturidade espiritual, mais intimidade com Ele. Então lembrem que nosso Deus tem um propósito para cada um de nós.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Que vocês curtam, comentem, compartilhem. Cada vez mais a glória de Deus venha ser exaltada, né, engrandecida em nossas vidas. Amém.